Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindo aqui na NDTV com as informações do esporte. Começando a partir de agora, muita informação com a Chapecoense, inclusive planejando a próxima temporada, né? E com foco nesse planejamento para a temporada 2020, o Departamento de Futebol da Chapecoense se reuniu na tarde desta quinta-feira para falar principalmente sobre a montagem do elenco para os compromissos do próximo ano. E, claro, a nossa equipe acompanhou. Diversos assuntos fizeram parte da entrevista coletiva realizada na sala de imprensa da Arena Condá. Ao lado do presidente Paulo Magro, o vice-presidente de futebol, Mano Dalpiva, e o gerente de futebol, Michel Gazola, atenderam a imprensa. E o presidente começou falando sobre o fim da oposição na Chapecoense. O exemplo está aqui. Se você for olhar um ano atrás, estava aqui um candidato a presidente de uma chapa e o candidato a vice-presidente administrativo de outra. E hoje estamos todos juntos. Eu tenho dito que oposição acabou. Quando a gente diz acabou, não quer dizer que as ideias não sejam diferentes, que não tenha debates acalorados, sempre procurando buscar o melhor. Mano Dalpiva citou que as maiores dificuldades da montagem do elenco estão ligadas à concorrência e ao orçamento. A maior dificuldade que a gente está encontrando hoje, a principal é a concorrência com outras equipes e algumas com poder aquisitivo maior. Dentro de nós adaptarmos no nosso orçamento, né? A gente sai de um orçamento gigante para nós, né, de Série A para um orçamento de Série B. E a gente tem uma dificuldade muito grande porque a gente tem muitos ajustes a fazer, a gente tem uma folha ainda alta, a gente está trabalhando em cima da renegociação. Segundo o gerente de futebol, Michel Gazola, a Chape não trabalha em número exato de contratações e tem como maior emergência o ataque. A nossa maior preocupação é o ataque, né? Tivemos muita deficiência nas extremas durante o Campeonato Brasileiro, acreditamos que é uma deficiência que a gente tem na equipe. E ali a gente pode buscar, sim, reforços, né? Talvez um centroavante e principalmente as extremas. Outra situação é que todos os jogadores emprestados voltarão, com exceção do atacante Bruno Silva, que está no Atlético Mineiro. Todos retornando, todos os emprestados, com exceção do Bruninho, que está no Atlético Mineiro. E o Atlético tem até o dia 31/1 para nos contatar e ou comprar ou prorrogar o empréstimo. Existem essas duas opções no contrato deles, estamos aguardando até o final do prazo a definição com relação ao Bruninho. Todos os outros retornam para a Chapecoense e nesse meio de caminho podem haver negociações, sim, com relação a esses jogadores que estão aí, porque já foi falado que a gente tem que reduzir bastante a folha, seja com jogadores que estão aqui ou com jogadores que retornam para cá. O presidente da Chapecoense terminou a coletiva falando em orçamento e o planejamento é trabalhar com R$800 mil mensais. Uma coisa é clara, nós pode levar 2 anos, mas a ideia é pagar tudo aquilo que a gente está devendo para os jogadores, isso não se discute. Quanto à folha, Darcy, ainda não está fechada, mas é em torno de 800 mil meses, com encargos, que é mais ou menos o que alguns clubes da Série B têm, né? Talvez um Cruzeiro vá ter mais, né? Porque clube grande, quando cai, eles têm muito mais recursos. Mas nós entendemos que com esse valor aí dá para montar um time competitivo, vai ficar em torno disso aí. Aí o presidente Chapecoense falando de R$800 mil de orçamento para o ano que vem. Juninho. Tudo bem, Maná? Como é que tá? Certo, Boa tarde para o amigo aí. Boa tarde. Uma vez, eu me lembro, quando às vezes eu ouço entrevista de dirigentes querendo deixar claro que a situação é complicada, eu me lembro de um ex-presidente do Inter, chamado Gilberto Medeiros, que era pai do atual presidente, o Marcelo Medeiros, do Internacional, e quando o Gilberto Medeiros assumiu, foi perguntado a ele se ele ia fazer o Inter conquistar títulos. Ele falou, não, num primeiro momento eu vou ter que pagar os títulos, porque o Internacional naquela ocasião estava numa dificuldade financeira muito grande. É o caso da Chapecoense. Também está numa situação financeira muito complicada. O presidente Paulo Magro foi muito realista na sua entrevista coletiva. Alguns torcedores, né, não gostaram muito do choque de realidade quando ele disse que o objetivo inicial é ficar entre os 4 do campeonato catarinense e depois, na Série B, lutar para permanecer sem risco de rebaixamento para a Série C. É a realidade, é a dura realidade que, infelizmente, nós temos que nos conscientizar da dificuldade financeira que está a Chapecoense e agora torcer
para que a diretoria tenha habilidade, tenha competência, capacidade, principalmente o Mano Dalpiva, o Michel Gazola, não são eles que vão decidir sozinhos, os demais integrantes da diretoria também, em relação a contratações. Só que tem muitos jogadores que não querem ficar na Chapecoense e tem muitos jogadores, gente, que não querem vir para a Chapecoense porque sabem da realidade difícil que a Chapecoense está enfrentando. Então, é uma missão árdua que essa diretoria vai ter, mas mesmo assim a gente vai continuar acompanhando, apoiando e torcendo para que encontrem as melhores soluções e as melhores saídas na reformulação do elenco e também para administrar a crise financeira que está envolvida a Chapecoense. Pois é, Bala, o pessoal fica perguntando, o torcedor principalmente, né? Quem vai ficar na Chapecoense? A gente preparou uma arte aqui para dar uma olhada. Jogadores que têm contrato, jogadores que foram emprestados para a Chapecoense nessa temporada e que voltam aos seus clubes. Arthur Gomes, Kaique Sá, Dalberto, Everaldo, Renato Kaiser e também Thiago Santos, jogadores que voltam então para os seus clubes. Na outra, nós temos aí os jogadores que terminaram o contrato e não ficam. Augusto, Eduardo, Douglas, Eli Carlos. O Camilo não chegou a terminar o contrato, mas não fica. O Márcio Araújo também terminou o contrato. Rafael Pereira, Gum e Amaral, jogadores que não ficam na Chapecoense. Esse é o anúncio feito ontem pelo clube. 15 jogadores que não fazem mais parte desse atual elenco. Mudando aqui, nós temos os emprestados que vão retornar para a Chapecoense. Aí tem Alan Ruschel, que tem contrato até o final do ano que vem, está emprestado para o Goiás. O Marcos Vinícius, aquele jogador, não aquele do Botafogo, sim, aquele que a Chapecoense comprou do Tubarão, né? Que estava lá no Criciúma. Exatamente, emprestado para o Criciúma. Vinícius Freitas, esse também deixou pouca saudade, mas volta, né? O Joilson, Luiz Otávio, Lucas Mineiro, que talvez é o nome mais forte aqui entre os jogadores da Chapecoense, da base do Verdão, também vai retornar. O Ailon foi emprestado ao Atlético Goianiense, também deve retornar. E o Júlio César, atacante, emprestado também ao Botafogo de São Paulo. Os jogadores que devem voltar, segundo as palavras do Michel Gazola, todos retornam, exceção, né, do Bruno Silva, jogador que pertence à Chapecoense e que está emprestado então para a equipe do Atlético Mineiro. Olha, ele tem contrato com o Verdão até 2022 e o Atlético Mineiro tem empréstimo até o dia 31 de janeiro. O Atlético vai ter que decidir até o dia 31 se compra parte do passe do jogador ou se negocia de outra forma, enfim, para que o Bruno Silva venha de volta ou seja negociado, mas tem até o dia 31 um empréstimo aí com o Atlético Mineiro. O Henrique Almeida foi anunciado que não fica na Chapecoense, a Chapecoense fez uma espécie de contrato diferente com ele, foi emprestado até o fim da temporada, mas tinha renovado com o Verdão. Mas o que pesa nisso, né, Badá, é o valor salarial do Henrique Almeida e aí não deve ficar. E uma situação que a Chapecoense está decidindo ainda é o Diego Torres. O Mano Dalpiva até está conversando diretamente com o empresário do Diego Torres, o argentino, e o Diego Torres tem um salário muito alto, complica nessa negociação com a Chapecoense. Foi feito aquele contrato de 3 anos com o Rui Costa, quando era diretor executivo da Chapecoense, e é outro jogador que não deve ficar. O que foi informado ontem também na coletiva, o jogador Regis, da base da Chapecoense, vai ser emprestado ao Bahia até o fim da temporada, né? Que grande chance que tem o seu Regis, que saiba aproveitar, porque vai jogar num grande time, num baita time com o Roger de treinador. É a chance para este menino estourar no futebol. E o Bruno Pacheco tem a situação ainda que deve ser negociado, tem aí propostas do futebol brasileiro e também do exterior. A Chapecoense deve negociá-lo para quitar dívidas também e tentar dar uma ajustada no caixa aí a situação então do Verdão do Oeste neste momento. E tem os jogadores que devem ficar, a gente fez uma espécie de uma lista aqui, ó. Ronei Tarles, Gustavo Campanharo, Vini Locatelli, Ian Rolim, o pessoal não está entendendo muito o Ian Rolim, mas foi o técnico Emerson Maria, que diz que gosta do Ian Rolim e tenta negociar para que ele permaneça na Chapecoense. O Renato, ex-Avaí, também vai ficar por aí. Roberto já negociou de forma na conversa com a Chapecoense, reduziu o salário, enfim, deve ficar. Elias, goleiro. João Ricardo, goleiro. Tiepo, goleiro. O Maurício Ramos, que tem contrato até o final do ano que vem também com a Chapecoense. E o Iago Zagueiro, jogador que pertence ao Verdão do Oeste, também da base. E tem a situação aí do Verdão de montar um time com outros jogadores da base para o começo da temporada do ano que vem, pelo menos para o Campeonato Catarinense. É verdade. E completando, Moisés Ribeiro finalmente vai voltar a jogar. E o Neto, que definiu pela sua aposentadoria, tentou tudo que foi possível para poder voltar a jogar futebol, está bem de saúde, mas para jogar com intensidade não é aconselhável, não foi aconselhado pelos médicos, em breve deve anunciar oficialmente a sua aposentadoria. Então, e o goleiro Wagner aí que está no departamento médico. E o Wagner que é goleiro, né? Também não acredito muito que vai permanecer. Então são 12 jogadores que permanecem, aí tem mais 8 que estão retornando, daria 20, mais 5 contratações que a Chapecoense deve buscar, de um lateral direito, de um zagueiro, 2 atacantes de lado e de um centroavante. Só que está difícil para contratar, dentro da nova realidade da Chapecoense, que vai ter uma folha de pagamento de em torno de R$800 mil. Então, a situação não é boa. Tem que montar time para o Campeonato Catarinense e Copa do Brasil e depois lá na frente, depois lá perto da Série B, certamente alguns jogadores
a mais virão, até porque, por aquilo que a gente tem ouvido falar, alguns grandes clubes já estão se disponibilizando a emprestar jogadores para a Chapecoense. Então, para a Série B vai dar uma qualificada. Tomara que acerte nessas 5 contratações para a Chapecoense ter um grupo competitivo, fazer um bom campeonato catarinense. Se o objetivo é chegar entre os 4, daqui a pouco pode surpreender, como muitas vezes a Chapecoense já surpreendeu. Então, é desejar sorte para a diretoria nessa missão aí de reformulação do elenco, para tentar resgatar a força da Chapecoense no ano que vem, apesar da situação financeira que não é boa. E para fechar as informações da Chape, só destacar, né, Badá, que ontem no sorteio lá da CBF saiu Chapecoense e Boa Vista do Rio de Janeiro, né? Chapecoense pegar o Boa Vista, aí tem os outros catarinenses, né? O Brusque vai pegar a equipe do Sport, o Novo Horizontino pega o Figueirense, aí tem Boa Vista e Chapecoense, o Verdão que joga fora de casa, tem a equipe do Santo André de São Paulo que pega o Criciúma e o Avaí pega a Ferroviária. É pela questão de ranking, a Chapecoense joga fora de casa, jogo único, né, Badá? Não gostei do sorteio, viu? Esse Boa Vista é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tem bom time, faz bons elencos, sempre tem jogadores de nome, de bom currículo que joga lá no time deles e é jogo único. Perdeu, tá fora. Então, digamos assim, sorteio da Copa do Brasil não foi muito favorável a Chapecoense e outros clubes que seria melhor enfrentá-los fora de casa. E esta regra da Copa do Brasil, times da Série A, da Série B, jogam uma partida e fora de casa. E se perder, são eliminados. Isso aí teria que mudar. Tem que voltar a fórmula mais justa, que é jogar 2 partidas, uma em casa e outra fora, porque desse jeito aí pegou o time num dia ruim, time em formação, reformulação, capaz de perder e cair fora logo na primeira fase. É complicado essa regra aí da Copa do Brasil, mas o regulamento tem que cumprir, né? Mas deveriam mudar, na minha opinião. Exatamente. Bom, a escola, a professora Irene Stonoga, informou na noite de ontem, no final dessa quinta-feira, o falecimento do ex-diretor e ex-professor da escola, o Sidney Dornelles. O profissional que atuava na área do esporte marcou época em Chapecó, né, Badá, como treinador da equipe de handebol, e por conta do luto, as aulas dessa sexta-feira foram canceladas na escola. Segundo informações, o professor jogava futebol no bairro Seminário e quando acabou sofrendo um infarto. A administração municipal de Chapecó enviou uma nota lamentando o passamento do professor, que realmente pega todo mundo de surpresa, e as condolências, né, e toda a força à sua família. Foi mais uma péssima notícia que recebemos ontem, de mais um grande desportista que tem uma história muito bonita no handebol. Treinador de Chapecó, já fez parte da comissão técnica da seleção brasileira, já está radicado aqui em Chapecó há muitos anos, um cara muito legal, um cara muito bacana, querido por todos, estava jogando futebol, um cara que leva uma vida regrada e jogando futebol acabou perdendo a vida. Que pena, mais uma notícia lamentável de pessoa querida ligada ao esporte que a gente perde nesta temporada. Nossos sentimentos à família do professor Sidney, que descanse em paz. Esse deixou uma história muito bonita no esporte aqui de Chapecó e dá para se dizer no Brasil inteiro, quando comandou uma equipe de handebol da época da Sadia, que era considerada uma das melhores equipes da América. Então é mais uma notícia triste, nosso sentimento aos familiares e amigos. Luto no esporte chapecoense, né? Bom, amanhã tem decisão na Liga Catarinense, tem Pinhalense e Curitibanos que voltam a se enfrentar no segundo jogo da final. E quem vai ampliar informações pra gente aqui ao vivo da Praça da Cooperação, local da Maratona da Solidariedade, é o nosso colega Felipe Croix, está por aí inclusive com a premiação, Felipex. Chega com mais informações, boa tarde. Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Badá. Isso mesmo, estou aqui já com os troféus. Amanhã, então, tem a final da primeira série principal, né? Por enquanto ainda não estão chamando de Série Ouro, é a série principal da Liga Catarinense de Futsal, entre Pinhalense e Curitibanos. O último jogo que aconteceu no sábado terminou em empate lá em Pinhalzinho, 1-1. E o jogo, então, que vai definir quem que vai ser o campeão da Liga Catarinense desse ano, vai acontecer lá em Frei Bruno, município de Frei Rogério, na verdade, Frei Rogério, lá no ginásio principal, o ginásio municipal do Frei Rogério. Todo mundo convidado a participar, os ingressos estão à venda a R$10. O jogo acontece às 8h15 da noite. E para falar um pouquinho sobre essa final importante aqui para a nossa região, vou conversar com o presidente da Liga Catarinense de Futsal, Jorge Roberto Soares Júnior. Jorge, seja muito bem-vindo ao Bloco do Esporte aqui no Balanço Geral. Qual a expectativa, então, para esse jogo da final da Liga Catarinense? Bom, Felipe, a expectativa é grande, né? É enorme, é a grande decisão do Campeonato Estadual, né? Já é o 4º ano que a gente realiza aí a competição pela Liga Catarinense de Futsal e essa é especial, né? É aquela... A gente faz a reverência à Champions League, né? Com os troféus. Então, realmente é uma competição aí que teve a participação de 16 clubes na temporada de 2019 e a Pinhalense e o ADC Curitiba
curitibanos estão chegando à grande decisão. Primeiro jogo, empate, ginásio praticamente lotado, um jogo equilibrado que promete também na grande decisão equilíbrio total nessa partida de volta. Curitibanos perdeu um mano de campo, né? Mas amanhã vai decidir então, um deles vai levar o de vice, o outro de campeão. Amanhã sai o campeão e o vice, né? Nós temos ainda um outro troféu praticamente quase igual a este, só que ele é rotativo, né? Fica com a equipe até a edição do ano que vem, quando eles devolvem para a Liga. Mas a partir de amanhã conheceremos o campeão da temporada 2019. O curitibano já foi campeão em 2017, luta pelo bicampeonato, e a equipe da Pinhalense chegou à final ano passado, foi vice da equipe da GN Capinzal e neste sábado briga pelo título inédito. Tá certo, muito obrigado pelas informações. E além disso, ó, tem o troféu aqui para o artilheiro e também para a defesa menos vazada do campeonato aí da Liga Catarinense de Futsal, viu, Juninho? Jogo então aí que realmente vale a pena conferir lá no ginásio municipal da cidade de Frei Rogério. Todo mundo convidado, 8h15 da noite, todos os caminhos levam para lá neste sábado, dia 14. E todo mundo convidado também para participar da Maratona da Solidariedade com a gente amanhã a partir das 10 da manhã aqui na Praça da Cooperação. É com você no Estúdio Badá. Valeu, Felipex, grande Felipex. Parabéns para o Jorge Roberto aí pela organização da Liga Catarinense. Que bela premiação e boa sorte para Pinhalzinho e curitibanos nesta grande final.